Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo de culto. É tão bom nós estarmos na presença de Deus, podendo adorar, podendo ouvir da sua palavra, podendo orar. E, como de costume, eu quero convidar você para o nosso momento de louvor. E com essa música que nós vamos cantar, eu quero convidar você não apenas a louvar, a cantar, mas também para que pudesse então tirar um tempo para meditar no que nós vamos cantar. Essa música, ela está baseada numa passagem de Mateus capítulo 6. E ela tem um quesinho ali de convite. É um convite que é feito, que diz assim: olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Eles não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã. Olharmos para a criação e principalmente compreendermos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. E ela fala mais um pouco ainda também de que nós somos renovados, nós somos restaurados por Deus. Que você saia deste tempo de culto renovado, renovada, restaurado, restaurada pelo Senhor. Amém? A cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, olhai os lírios dos campos e os pássaros no céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa esperança se renova. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa esperança se renova. A cada manhã, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã. A cada manhã, a cada manhã, nossa alegria se renova. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, nossa alegria se renova. A cada manhã, olhai os lírios dos campos e os pássaros no céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem
cantem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa confiança se renova. Nossa confiança se renova a cada manhã. Ó Senhor, é tão bom saber que o Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida das nossas necessidades. O Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida, Senhor. E também como nós cantamos, é tão bom saber que as Tuas misericórdias se renovam dia após dia, Senhor. E as nossas vidas, Pai, daqueles que creem em Ti, daqueles que confiam em Ti, Senhor, são renovados. Nossas vidas são assim transformadas por Ti, Senhor. Enchidos, Senhor, de alegria, de confiança. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito, muito obrigado. Teu amor, ele é incomparável, Senhor. Mas talvez nós chegamos diante de Ti, Senhor, com tantas coisas. Com tantas coisas que nos aconteceram, Senhor, ou que vem nos acontecendo. Ou quem sabe, muitos de nós também precisam, Senhor, Te conhecer. Precisam ainda também experimentar, Senhor, o renovo. E eu clamo, Senhor, eu peço. Peço que neste momento, Senhor, de culto, o Senhor venha com Teu Espírito Santo, operando, Senhor, aqui, operando, Senhor, ali onde cada um está assistindo o culto. Que o Senhor possa operar, Pai, possa trazer transformação, renovação, Senhor. E que assim gere novidade de vida, Senhor, já agora. Que bom que nós vamos poder meditar na Tua palavra agora, Senhor. Eu clamo e peço que assim, mais uma vez, o Senhor possa falar ao nosso coração. Que essa palavra, Senhor, nos encha de temor, nos encha, Senhor, assim, de alegria, Senhor, de renovo, que nos chame, Senhor, ao desafio, que nos chame, Senhor, a sairmos do lugar. Que Teu Espírito Santo nos dê compreensão e clareza e nos ajude a pôr em prática, Senhor. Que isso se torne verdade, Senhor, para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em Teu nome que eu oro, Senhor. Amém. Quando nós folheamos os evangelhos, as narrativas que nós temos nesses 4 relatos a respeito do ministério de Jesus, uma das coisas que é sempre marcante é perceber como Jesus prepara os seus discípulos para aquilo que ainda virá. Diante de cenários, por vezes, não muito favoráveis aos seus discípulos, Jesus adianta questões, adianta temáticas. Jesus apresenta para eles algo que naquele primeiro momento eles até nem conseguem entender como algo significativo, importante, relevante para a vida deles. E o evangelista João, então, é o campeão de mostrar como Jesus, de forma muito didática, pedagógica, ia conduzindo os discípulos na direção daquilo que ele entende como preparo para algo que virá.
Para uma dessas histórias eu quero te convidar hoje, para perceber como, diante de situações de aflição, de tristeza, Jesus contrapõe uma perspectiva de motivação. Isso é inspirador. É inspirador perceber que quando alguém caminha com Jesus, está sendo preparado para realidades que essa pessoa, naquele momento, nem sequer imagina. Jesus se adianta na caminhada com ele, no discipulado, para preparar pessoas para conseguirem enfrentar melhor situações que ainda virão e que nós sequer temos noção delas ou sequer imaginamos. Quando nós olhamos para essas realidades dos discípulos e quando nós olhamos para aquilo que Jesus nos coloca de forma tão consoladora e motivadora, no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus leva isso ao auge do seu ensino, da sua forma de conduzir os seus discípulos. Ele promete aquele que vai ser chamado o Consolador, segundo a tradução de Almeida, o Conselheiro, segundo a versão da NVI, ou o Amigo, segundo a versão de A Mensagem. Para esse capítulo 16 de João, eu quero que nós voltemos os nossos olhos. E se você quiser ser como os cristãos lá da cidade de Bereia, segundo Atos 17 nos narra, pausa o vídeo agora e leia todo o capítulo 16 de João. Tire esse tempo para ler todo o capítulo. Eu vou pincelar alguns versículos e algumas palavras deste capítulo. Se você quiser aprofundar um pouco mais, é só aproveitar a oportunidade e abrir a palavra. Quando Jesus, então, aqui apresenta aos seus discípulos esse conselheiro, esse amigo, esse consolador, que é a presença do Espírito Santo, ele está dizendo que existe um poder, uma realidade, uma presença do próprio Deus que será concedida aos seus discípulos. E Jesus o faz porque os discípulos estão enfrentando naquele momento um contexto que os está levando à tristeza, sem que eles mesmos consigam perceber de onde vem essa tristeza, qual é a real motivação dela, o que está acontecendo dentro deles e o que está acontecendo na realidade espiritual ao redor deles. O maior conflito e dificuldade que os discípulos têm é que eles não conseguem perceber de onde vêm os sentimentos que eles têm para lidar, para administrar. E diante desse contexto tão confuso para os discípulos, Jesus se adianta. Jesus menciona então algumas dessas funções desse que será o consolador, o conselheiro, o motivador, o amigo, porque é disso que o Espírito Santo é chamado. Porque a função de um consolador é, por um lado, dar consolo, ou seja, amparo, acolher a pessoa, ser aquele ombro sobre o qual a pessoa chora, mas o conselheiro, o consolador, o amigo, tem outra função também do que apenas ouvir alguém chorando as pitangas. A função do conselheiro, do consolador e do amigo é motivar, é estimular. E essa é a experiência que os discípulos de Jesus fazem com o Espírito Santo. É aquele que abraça, aconchega e acolhe, mas é aquele que estimula e impulsiona. E é isso que Jesus diz para os discípulos quando ele começa a narrar um pouco. Vejam bem, de novo reforçando, a dificuldade de compreensão daquele momento que eles estão lidando, os direcionando para aquilo que eles experimentarão como compensação de toda essa tristeza, dor e aflição daquele momento. E ele vai dizer então que a função desse consolador é convencer a respeito daquilo que não conseguimos chegar ao conhecimento por nós mesmos. Pecado, justiça e juízo. Não será por reflexão que essas coisas nos serão compreendidas. O sentido delas não chega à nossa compreensão e à percepção, a não ser que o Espírito de Deus nos conduza a isso. Então é isso que Jesus logo de cara começa a dizer que será uma dessas funções, segundo o versículo 8 do capítulo 16 de João.
Depois também é conduzir ao encontro da verdade, nos livrando dos nossos jeitos de lidar com a vida. Nos livrando então dos auto-enganos. O Espírito nos conduzirá à verdade, nos livrando das nossas ideologias, nos livrando das nossas próprias preferências. Versículo 13. Jesus diz que a função do Consolador, do Conselheiro, é glorificar ao próprio Jesus. E o que isso significa nesse contexto final do ministério de Jesus? E se nós olhamos um pouco mais os capítulos que seguem, nós vamos perceber que Jesus está nos momentos finais com os seus discípulos, porque logo mais ele será morto. Jesus também diz que então ele será glorificado pela ação do próprio Espírito Santo. Ou seja, tudo apontará para ele, para que a partir dele então as coisas sejam direcionadas. O ser humano é tirado do centro e Jesus é colocado nesse centro. É função do Espírito Santo fazer isso, e só o Espírito Santo consegue fazer isso em nossa vida. Somente o agir do próprio Espírito Santo nos tira do centro, nos tira do foco e coloca o próprio Jesus. Isso o versículo 14 nos mostra. Ao tirar o foco dos nossos interesses, Jesus é glorificado. E uma das funções também do Espírito Santo é tornar conhecido tudo aquilo que Deus tem para nos revelar. Versículo 15. Bastante coisa, não é? Essa função do Espírito Santo, do conselheiro, do motivador, do capacitador também, conforme a gente tem em outros momentos da palavra de Jesus, conforme esse amigo que está conosco. Mas agora talvez você seja uma pessoa que quer mais explicações a respeito de muitas questões da fé. Você é uma pessoa que não se contenta com essa abordagem assim tão direta da palavra de Jesus. Você quer explicações a respeito da fé antes de acolher Jesus em sua vida, de forma real e concreta. Posso te dizer algo, então, de forma bastante desprotegida, bem pessoal, experiência pessoal. Quando nós nos aproximamos das questões da fé, buscando apenas respostas, ou antes, resposta para as nossas perguntas, te digo isso de experiência pessoal, nós nunca encontraremos Jesus, porque nós sempre teremos mais questões e mais perguntas do que a real intenção de acolher Jesus. Posso dizer isso por uma longa caminhada de experiência pessoal. Existem sim respostas imprescindíveis para muitas perguntas que nós temos. Mas pode confiar em mim. As respostas que nós mais precisamos, elas só chegam a nós quando nós nos rendemos e quando nós passamos a confiar. Daí sim, no discipulado, virão todas as respostas necessárias para as dúvidas, conflitos e temores que nós temos. Depois, no discipulado, quando nós nos rendemos e confiamos. Em dois momentos desse texto de João 16, Jesus faz um contraponto entre tristeza e alegrias. Tristeza e alegria é essa sensação que Jesus está percebendo nos seus discípulos num contexto onde eles estão confusos e aflitos, e Jesus querendo apontar para algo maior, algo melhor. Versículo 6 e versículo 20 fazem esses contrapontos. Jesus identifica tristeza nos seus discípulos e ele se sensibiliza diante disso. Jesus percebe a realidade dos sentimentos dos seus discípulos e, sensibilizado com essa realidade, com esse sentimento dos seus discípulos, ele toma a iniciativa de conduzi-los então na reflexão daquilo que é necessário para a sua existência, para que eles sobrevivam e superem aquela realidade tão limitante da tristeza para alcançar a alegria que ele propôs e propõe e concretiza.
A resposta que ele dá para isso aponta numa direção consoladora, conforme o último versículo desse texto: ter paz nele. No mundo nós passamos por aflições, mas tenham bom ânimo, diz Jesus, eu venci o mundo. João 16, 33. Quando nós percebemos essa realidade e olhamos então de trás para frente, nós temos aqui esse momento final de Jesus dizendo que aquilo que na verdade conduz à alegria é a paz que está nele. Ele contrapõe isso com a realidade de tristeza e aflições que os discípulos naquele momento estão passando. E entre essas duas realidades, de tristeza por um lado e as experiências então ali confusas e ao ponto de os discípulos não conseguirem desfrutar a alegria e a paz que Jesus está propondo, ele coloca uma metáfora. E para essa metáfora, para essa comparação, para essa ilustração, para esse exemplo, eu te convido a nós nos voltarmos agora. Quando Jesus usa a experiência de uma mulher que está para dar à luz, João 16, 20 e 21. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Eu acho muito especial como Jesus usa aqui uma metáfora do âmbito da mulher, do âmbito do feminino, para exemplificar uma experiência de fé. Eu acho muito legal essa metáfora. Você que é mãe, mulher, deve dizer legal para você que é homem, porque esse negócio de ter filho não é algo tão simples assim e tão agradável. Mas é exatamente para isso, eu concordo com você, é isso mesmo, tá legal. Mas é para uma realidade, para exatamente essa experiência que Jesus está nos conduzindo para refletir. Jesus está nos mostrando de uma forma fantástica como essa experiência pode ilustrar a realidade da fé, a realidade do discipulado, a realidade de enfrentar situações que no momento são extremamente dolorosas, são extremamente ruins, que não tem nada de bom e nada de romântico. Porque quando nós estamos passando por um processo de dor, o alívio não vem de forma tão simples. O processo de dor, ele é irritante, e eu posso dizer isso de experiência, de novo, própria das últimas semanas e meses, que a experiência de dor, ela é ruim. E no momento que nós passamos pela dor, por vezes nós começamos a perder a noção de algo depois da dor, depois do momento de aflição. E Jesus, então, aqui nos insere nessa forma de entender a relação entre dores e alívio, angústia e realização, tristeza e alegria, aflição e conquista, com essa metáfora de uma mulher que, em dores de parto, está angustiada e em aflições, mas que, quando vê nascer a criança, não apenas sente alívio das próprias dores, ela não está apenas aliviada porque essa criança nasceu. Não, ela está feliz por causa da criança que nasceu. Vejam bem que são coisas bem diferentes. Essa alegria a qual Jesus se refere não diz respeito apenas ao alívio sentido pela mãe ao dar à luz. Isso seria muito pouco e centrado apenas em si mesmo. Me livrei dessa criança que estava dentro de mim. Será que é isso, sobre isso que Jesus está falando? Me livrei dessa dor, me livrei dessa aflição, me livrei desse problema. Certamente não é isso, não é esse o foco de Jesus. Jesus aponta para além, para o resultado do parto, para o resultado posterior às dores, para as dores que proporcionam algo. Nasceu uma criança. Um resultado daquele momento.
Jesus está apontando na direção da profunda dor naquele momento que os discípulos dele teriam com a morte que Jesus sofreria, que nos é narrada nos próximos capítulos. É, na verdade, para isso que Jesus estava preparando os seus discípulos. Para a dor que eles sentiriam com esse momento abrupto de sonhos despedaçados, de expectativas desfeitas, de tudo que eles haviam tentado concretizar como esse Messias a quem eles confessavam. Tudo isso estava despedaçado, tudo estava limitado, tudo havia se perdido. É para isso que Jesus os está preparando, para expectativas frustradas, para dificuldades e limitações que enfrentarão durante um período, até conseguirem perceber que Jesus de fato ressuscitou e aquele prometido Consolador então de fato viria. Esse contexto nos revela que em momentos de desorientação, de desilusão, de indecisão, de aflição, eles geram motivo sim de real tristeza. Assim como os discípulos mesmos perceberam em Jesus quando acharam que tudo tinha acabado por causa da morte de Jesus. Vejam bem, Jesus já tinha prometido o Consolador para eles. Mas no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da aflição, eles não conseguem perceber essa promessa se concretizando. Nós vivemos num período posterior à ressurreição, que aqui ainda não havia acontecido. Então, mais ainda para nós, é um desafio experimentar a realidade que Jesus coloca como posterior à experiência da dor e da aflição, com a presença do Consolador, com a presença do Conselheiro, com a presença do amigo, com a presença desse Espírito Santo de Deus. As coisas não terminam por aí, conforme por vezes nós achamos quando sentimos dores. Essa é a palavra de promessa de Jesus. Lembrar-nos disso é função do Espírito Santo, do Conselheiro. As decisões de fé, o custo do discipulado, por vezes, podem parecer grandes. Nesse momento em que enfrentamos também tantas necessidades, onde enfrentamos tantas dificuldades, temores, sentimentos confusos, lutas internas e externas, onde somos rasgados por necessidades de fidelidades diferentes à fidelidade àquela a qual Jesus está nos convidando, onde os desgastes são tão constantes, onde por vezes nós vamos perdendo, ou alguns de nós vão perdendo do horizonte a vivência real da fé, onde essas confusões vão gerando dentro de nós aflições, onde tudo acaba sendo percebido como algo esponjoso e difícil para se lidar, vem Jesus e diz: o Espírito Consolador é a promessa real e a concretização para que tudo isso chegue a um bom propósito. Não é necessário se perder entre as dores. Não é necessário se concentrar apenas nas dores do parto, mas é necessário também olhar para aquilo que o parto trará. Sim, Jesus não nega a realidade da tristeza e da dor, mas ele a contrapõe com uma promessa: a paz. Com a promessa de paz. E Jesus não fala a respeito de qualquer paz, porque alegria é fruto da paz. E ele não fala de qualquer paz no sentido como se fosse um estado de espírito ou de ânimo, um exercício de respiração e meditação. Jesus não está falando sobre a questão de recitar mantras. Jesus não está falando sobre a paz conquistada com a yoga. Não é sobre essa paz que ele está falando. Em João 16:33, Jesus está falando que essas coisas ele nos diz para que vocês tenham paz em mim, diz ele. No mundo vocês passam por aflições. Essa é a realidade. Mas tenham bom ânimo. Aquilo que gera aflição em você,
aquilo que gera tormentos em você, aquilo que tenta te desestimular à caminhada com Jesus e ao discipulado, aquilo que são coisas que militam contra você, diz Jesus, eu já as venci. Eu venci o mundo. Para essa realidade de paz em Jesus nós somos chamados, mas algumas vezes nós agimos como se tudo dependesse de nós. Ou como se tudo fosse responsabilidade de outros. Nosso espírito de descontentamento. Ou tudo depende de nós, ou tudo é culpa dos outros. Mas aqui Jesus nos está chamando para olhar para Ele, para estar nele e a partir então dele experimentar o como fazer e o que fazer. Para experimentar então essa paz nele, para desfrutar a alegria. Para desfrutar do que foi alcançado depois das dores, depois que as dores passarem. Isso então é a ação do Consolador. Buscar o Consolador, buscar o amigo fiel, buscar o conselheiro durante o processo de parto. É para isso que eu estou te convidando. Eu te convido nesse momento a não se voltar apenas para si mesmo, não se voltar apenas para as situações ao seu redor, não se voltar apenas para outras pessoas, terceirizando responsabilidades. Eu te convido a se voltar para o Consolador, ao conselheiro, ao amigo fiel, ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa exercer na sua vida e através de você na vida de outras pessoas como bênção para elas, tudo aquilo para o qual ele existe. Para que você experimente na sua vida real e concreta aquilo que Jesus está colocando à disposição como palavra de promessa dele. Porque é a partir dele, então, que os projetos, os planos, as decisões, a paciência, a espera, o cuidado, a manutenção de certas coisas e a superação de outras, a partir da presença do Espírito Santo, tudo isso nos é possibilitado, porque é promessa do próprio Jesus que assim o seria, e essa promessa já se cumpriu, se nós lemos Atos 2, e sim, as nossas próprias experiências, quem sabe a sua confirma também isso. Quando nós experimentamos então o Espírito Santo, nós percebemos que quando olhamos do futuro para o passado, nós percebemos que esse olhar nos faz compreender e perceber que Deus estava agindo. Quando as coisas vão mal no processo da dor, das aflições, nós normalmente não conseguimos perceber tão rápido a presença de Deus. Mas em retrospectiva, conseguimos então, por causa do agir do Espírito Santo e por causa da nossa busca pelo Espírito Santo, nós conseguimos perceber que no meio daquelas dores Deus estava agindo mais do que nunca. Ele estava mais presente do que nunca. Mesmo que as dores nos tenham deixado por um tempo confusos. Como eu ouvi essa semana de uma frase, o eclipse de Deus por vezes. Mas ele não deixou de brilhar lá. Só tem alguma coisa nos ofuscando a percepção daquilo que ele é, porque ele está agindo. Ele está e continua agindo. Experimentar então essa alegria que substitui a tristeza. Como é possível fazer essa experiência? Aqui não há segredo nem mistério. Deus deixa isso muito claro a respeito de como nós somos chamados a experimentar o Espírito Santo. Orar e pedir. Peça, ore e peça. Tenha essa confiança, renda-se e peça. Clame, insista, dizendo para Deus que você precisa, não apenas que quer. Seja humilde e diga, eu preciso. Preciso sim, Deus, dessa tua presença que me motiva, que me consola, que me estimula, que me faz perceber que esses momentos de aflição, de dor, que esses momentos de vida que eu estou passando, que esta pandemia como um todo,
tem um propósito diante de ti e me fará bem. Ore e peça a presença do Espírito Santo. E faça uso dos meios da graça de Deus. A palavra abundante dele te conduzindo na direção daquilo que faz com que a realidade de Deus se achegue a nós, como canal do agir de Deus, os meios da graça, por meio do sacramento, por meio da vida em comunhão, que é um meio da graça do próprio Deus. Sabia que a vida em comunhão, a vida em uma igreja, a vida em culto é um meio da graça de Deus para ser ministrada a nós? Tenha este anseio de experimentar um pouco mais desses meios da graça através dos quais o Espírito Santo nos é entregue e aquilo que Jesus prometeu como a missão do Consolador é concretizada então em nossa vida. Experimentando então a paz em Jesus, para que ela nos encha de profunda alegria. Essa é minha oração em seu favor, para a honra e glória de Deus e também, com certeza, para o seu bem. Vamos orar pedindo a presença do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Ó Deus, Deus amado, ó Jesus, Deus presente, ó Espírito Santo Consolador, nesse momento nós nos voltamos a Ti, Deus triuno, clamando que a Tua realidade se faça presente na nossa realidade, na nossa vida. Um pouco mais de Ti, ó Espírito Santo, é o que eu clamo, para que seja experimentado por essa pessoa que neste momento está dizendo para Ti, ó Deus, que está se rendendo para aprender a confiar mais, para poder experimentar um pouco mais da Tua presença consoladora, de tudo aquilo que o Senhor, como Deus eterno, tem preparado. Vem, ó Espírito Santo, enche corações e vidas com o Teu agir. Faz milagres e maravilhas na vida dessas pessoas que estão nesse momento se rendendo e também através delas. As capacita, Deus, para serem instrumentos poderosos do Teu agir consolador, para serem instrumentos de vida em comunhão permeadas pela graça, pelo Teu agir favorável a nós. Vem, ó Espírito Santo, e nos mostra que os temores que temos são apagados pela voz daquele que diz que já venceu o mundo. Obrigado por Tua presença, ó Jesus. Obrigado porque Tu falas conosco e continuas insistindo conosco. Obrigado, sim, ó Deus. Aleluia e amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Siga na paz que está em Jesus e que enche o coração de alegria, mesmo em meio a dificuldades. Que o Senhor seja assim generoso contigo e que em meio às dores, Jesus se revele como aquele que conduz na direção de um profundo contentamento, por perceber que aquilo ao qual Ele está te conduzindo é muito bom. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele te dê da sua própria paz. Amém.